Boa tarde, pessoal. Mais uma ação e reação aqui pela sua TV Com. Hoje, 30 de janeiro, Dia da História Nacional em Quadrinhos. Um mês que está passando muito rápido, mês de janeiro, que no ano passado foi todos os dias com sol forte. E esse janeiro aí, só calor, sol, mas muitos dias chuvosos, como hoje, chuva na Baixada Santista, muita gente achando até gostoso essa chuvinha, esse ar mais fresquinho que está na Baixada Santista hoje. Lógico que os turistas, os veranistas, não gostam, que eles querem ir para a praia. Mas quem está trabalhando, muitas vezes de terno, gravata, de uma certa maneira, acha muito bom esse tempo mais fresco, né? Hoje é Dia Nacional da História em Quadrinhos, né? Dia Nacional da História em Quadrinhos. Falamos ontem que o cartunista, né, um cartunista muito famoso aí, faleceu, né, já falamos, e hoje é o Dia da História Nacional em Quadrinhos, né. E hoje temos uma pauta muito grande, né, o nosso pesquisa do Boqueirão News aponta que baixo desempenho de vereadores, apenas 15% tem bom e ótimo, mas tem gente que está tendo bom e ótimo, né? 15%, são 19 vereadores, mas se fosse 20 vereadores, 15% aí são 3 vereadores, não é isso? 15% são 3 vereadores, 15%, então 3 vereadores aí com um desempenho bom e ótimo, né? Não é tão ruim, tem gente trabalhando bem, segundo a pesquisa do Boqueirão News, mas a maioria não tem o bom e ótimo da população, né? O Procon registra 400 reclamações contra a Caixa Econômica Federal, né? Complicado. Polícia investiga a câmera do apartamento da Ilha Porchat, né? Que se pegou ou não a intimidade do casal que alugou o imóvel, né? Então o casal alugou o imóvel por esses sites de aluguel, né? Que também não é mil maravilhas do mundo, né? Todo mundo acha que agora é tudo no site e tal, mas infelizmente algumas coisas dão erradas, né? E tinha a câmera e a esposa ou mulher ou namorada viu o negócio piscar vermelho, era uma câmera, e conversou com a polícia, disse que eles tiveram intimidades numa noite antes, tal, coisa meio chata aí, né? Márcio França tem PSDB rachado, não quer apoiar Alckmin e quer lançar a nível federal Joaquim Barbosa. É essa coisa complicada. O PSB em São Paulo, que quer o apoio do PSDB para o futuro governador, né? O Márcio que vai assumir esse período de transição aí que o Alckmin vai se candidatar a presidente da República, e durante os meses vai ficar o Márcio França, e o Márcio França depois quer se candidatar a governador, né? Não precisa se compatibilizar com o cargo, e ele quer apoio do PSDB. Só que se a nível federal o PSDB também não apoiar o Alckmin, fica mais difícil de ter o apoio em São Paulo, né? Com essas e outras notícias, Sérgio Moro, olha o Sérgio Moro aí. Sérgio Moro manda leiloar o triplex do Guarujá. Tá certo, se não é do Lula, não é de ninguém, tem que leiloar, eu concordo. Se não é do Lula, se a dona Marisa que gostou, ele não gostou, tem que leiloar o triplex, né? Então acho que vai ter que leiloar. Sérgio Moro manda leiloar. E se você quiser morar num lugar bacana, no Guarujá, em frente à Praia das Astúrias, bonito, lá na cobertura, triplex, tal, bacana do triplex ou triplex, né? Do Lula, tal, que seria provavelmente Lula ou não, né? Então você pode ter o direito de comprar no leilão, vai sair bem mais barato, né? Para comentar essas e outras notícias hoje, nós temos 2 convidados, Danilo de Oliveira, que já está em nossos estúdios, e o Dr. Marcos Alonso, que está um pouco atrasado com o trânsito, aí com a chuva e tal, mas em breve estará aqui nos nossos estúdios. Também lembrando que você pode ligar aqui no telefone da emissora, no 21 38 4677, 21 38 4677, e participar do programa, ou de uma maneira mais prática e rápida pelo WhatsApp, 997 11 5545. E antes de começar com o Dr. Danilo, lembrando que o programa é transmitido todo dia às 1h30 da tarde, com reprise às 23 horas e com reapresentação à 1h da manhã, pelo sistema 11net para a Baixada Santista, o sistema 8 Vivo Fibra, e também pelo www.tvcomsantos.com em tempo real. Então você que não tem esse sistema em casa, você pode chegar às 11 horas da noite, www.tvcomsantos.com, ou 1h da manhã para os madrugadores, e acompanhar a reprise do programa e tal. Só que aí não tem como você perguntar para os nossos convidados de hoje. Doutor Danilo, obrigado
a vinda do nosso programa aqui, né? Sempre um prazer a gente tratar com você aí sobre assuntos da Previdência, assuntos do dia a dia da Baixada. Eu é que agradeço pelo convite, Filete. É sempre um prazer participar do Ação e Reação, estar aqui contigo, um grande amigo nosso, com toda a equipe aqui da TV Com, pessoas que são sempre muito receptivas, e boa tarde para o nosso telespectador. O Marão admite, né? O Marão, que é tropa de choque do Temer, né? Admite que não há votos para a reforma da Previdência. Precisa de 308 votos e parece que no ano eleitoral fica difícil, né? Mesmo com pacote de bondades, né? Ou maldades para a população, ou bondades para o Natal, de acordo com quem está vendo, né? Se a população é um pacote de maldades, se é para os deputados é um pacote de bondades. Então, mesmo que esse pacote de bondades parece que é difícil, né? No ano eleitoral, alguns deputados se exporem assim e falar, olha, eu voto a favor da reforma da Previdência e tal. Então, a coisa está difícil, né? O Temer negou essa dificuldade que o ano eleitoral traria para a aprovação da reforma da Previdência. Ele que estava em Davos, na Suíça, ele teria negado isso. Em contrapartida, o ministro da Fazenda, o Meirelles, num outro evento, teria dito exatamente o contrário, que o governo já pensava em adiar essa votação para novembro desse ano, num momento pós-eleição, pós-eleitoral. A questão da reforma da Previdência, ela sempre é polêmica, não poderia ser diferente, e agora o governo tem, inclusive, investido em mídia. O presidente esteve no novo programa do Amaury Júnior, na Bandeirantes, esteve nesse domingo batendo um papo com o Silvio Santos, e até num ato, para mim, infeliz, teria feito uma brincadeira com o apresentador, fazendo uma alusão ao grande bordão do Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro teria sacado uma nota de R$50 e teria dado ao apresentador, e aí muita gente já criticou isso, dizendo que ao vivo, ou, enfim, ali durante a gravação do programa... Levou uma boa, Silvio Santos? Sim, levou como brincadeira. Até porque o programa é gravado do Silvio Santos, então dá para você... Não cortaram, né? Se não gostar, você corta, né? E aí ele teria puxado dizendo, olha, eu vou fazer, o presidente teria dito, eu vou fazer contigo o que você faz com as suas colegas de trabalho, toma aqui dinheiro, enfim. O que me preocupa é o discurso, isso é muito sério, de que o Brasil pode chegar ao mesmo ponto que chegou a Grécia. Que nós tenhamos cortes de benefícios, ou seja, que benefícios não sejam pagos aos aposentados, às pensionistas, que haja corte dos pagamentos dos servidores. Esse discurso, que é um discurso catastrófico, até porque já tem acontecido isso no Rio de Janeiro, é um discurso que preocupa muito, né? Eu ainda defendo que não há déficit, eu ainda defendo uma má gestão. Eu tenho um dado aqui, eu andei analisando com cautela a CPI da Previdência, que foi concluída em outubro do ano passado, mas o relatório saiu em dezembro do ano passado, janeiro desse ano, a respeito da sonegação, né? O Temer alega que o déficit hoje, excluídos os servidores, é de 190 bilhões, o déficit, segundo o Temer. E eu peguei os dados só da sonegação fiscal. De acordo com o Tribunal de Contas da União, 56 bilhões por ano. A CPI mais que dobrou esse número. De acordo com a CPI, são 115 bilhões de reais sonegados por ano. E dentro desse item da sonegação, me chamou muito a atenção o tópico da apropriação indébita. O que é apropriação indébita para que o nosso telespectador possa compreender em termos simples? São aqueles exemplos em que alguém retém o valor que a pessoa devia contribuir, ela faz a retenção e não repassa para os cofres públicos. É o grande exemplo do empregador que faz a retenção da contribuição do seu trabalhador e não repassa para os cofres da Previdência. A título de apropriação indébita, nos últimos 4 anos, só a título de apropriação indébita, deixamos de arrecadar 125 bilhões de reais. É muito dinheiro. Daí, Filete, eu pergunto para você, para o nosso telespectador, para o nosso outro convidado que acaba de chegar, uma boa tarde. Será que realmente existe déficit ou será que nós temos que aparelhar melhor a Receita Federal, estruturar melhor a administração pública, usando um termo aqui muito usado hoje em dia, que o pessoal gosta, por que não empoderamos a administração pública nesse sentido? Tornar mais eficiente a arrecadação fiscal, a exação, a cobrança, a arrecadação de tributos. Porque vejam, 125 bilhões não é de um dinheiro que o contribuinte não tem para pagar. Repito, é um dinheiro que foi retido por alguém,
Alguém fez a retenção e não repassou para os cofres públicos. É um valor muito alto. Então, só por esse número, me parece que a gente consegue combater essa ideia de que a Previdência é superavitária. É deficitária. E aí você tem outras questões, como desonerações, enfim, renúncias fiscais. Esse dado me preocupou muito, né? Porque a apropriação indébita é crime, né? E a gente teve um caso, guardadas as devidas proporções, muito famoso recentemente, com uma prefeitura aqui na Baixada Santista, com a Prefeitura de São Vicente, envolvendo a Caixa Econômica Federal, que também adora se envolver em polêmica, daqueles empréstimos consignados, contraídos pelos servidores, e o desconto era feito em folha, na folha de pagamento desse servidor. A Prefeitura não repassava para fazia a retenção e não repassava para a Caixa. E a Caixa começou a executar esses servidores. E aí, nós temos um juiz federal muito competente aqui, na nossa subseção, que a título de conciliação chamou a Caixa por uma composição e conseguiu evitar o prejuízo a esses servidores, se tivessem nomes negativados, jogou para a Prefeitura. Jogou para a Prefeitura. Só que o que faltou, na minha opinião, Filete? Quem foi o responsável por isso? Quem assinou a retenção e não repassou? O computador. A gente tem que Mas quem apertou o botão? A gente tem que começar a responsabilizar. O computador que fez isso, com certeza foi provavelmente foi uma falha do sistema, uma falha do sistema, né? Bom, o que eu falei que o cartunista que faleceu ontem foi o North Walter, o do Recruta Zero aos 94 anos, né? Ele que foi o cartunista que deu a vida a esse grande Recruta Zero. Chegando aos estúdios, o Dr. Marcos Alonso, aí também oftalmologista, né? Desculpa o atraso. Pegou o trânsito. Um abraço pro Danilo, pro Filete. Viramos metrópole, agora tem um trânsito, quando chove fica ruim. Né? Mas eu estou escutando o Danilo aqui e a gente... É engraçado, né? Porque... É que você não falou da onda verde, tem que fazer onda verde em Santos. Não tem muita onda verde. Pelo amor de Deus, mas eu escuto você falando, a gente tem uma cultura da falta de transparência, a cultura do privilégio, a cultura do fazer errado. Eu, outro dia tive o prazer de comer no restaurante self-service e me ser cobrado 10% pelo serviço, que são as coisas mais engraçadas que só no Brasil poderia acontecer. Então isso é difícil, né? E a gente está passando por uma crise em que o jornalismo está comprometido politicamente. Você passa por quilo que cobraram 10%, é isso? Eu achei a coisa mais engraçada do mundo. Eu até fotografei, mandei para uns amigos meus fora e o pessoal morre de rir porque é uma forma, de toda forma, cada um está numa guerra, catando o papel no vento para se sustentar, seja em qualquer fase da sociedade. Então eu acho que existe um descrédito na justiça. E o pessoal começa a fazer, cada um faz as suas regras, né? Se você me permitir um complemento, essa questão da transparência é muito séria. Porque a gente sempre acaba comentando, por exemplo, a política pública relacionada à reforma da Previdência, a gente acaba comentando o aspecto contábil, o aspecto econômico, que na verdade é o que embasaria a reforma, esse suposto déficit. Do ponto de vista jurídico, tanto no Brasil, mas principalmente no mundo, muitos constitucionalistas defendem que esse tipo de reforma, que é um pacote de maldades, que endurece regras, tem que ser precedido por informações muito claras, muito seguras, que comprovem a crise. Olha, vejam vocês, a ONU, a sua Assembleia Geral tem uma resolução, que eu até anotei, Filete, antes de vir para cá, 63/303. Essa resolução ela foi fruto de uma conferência em 2009, fruto da crise econômica mundial, quando então o presidente falava que era marolinha, que não havia crise. Mas fizeram uma conferência e ficou consignado nesse documento, que foi assinado por diversos países, que a Seguridade Social, nela incluída a Previdência, não pode sofrer cortes de gastos, mesmo nesses momentos de alegada crise. Por quê? Porque o social é fundamental para manter e para alavancar um país. E aí, alguns autores falam que nenhum direito é absoluto e então a Seguridade Social poderia aí sofrer alguns apertos, alguns direitos serem diminuídos. Só que para isso, foi o que você colocou muito bem, tem que ter informação clara, transparente, e isso a gente não tem. Infelizmente, isso que seria a base, né, a premissa para a gente poder debater a reforma, não tem. Cada um vem e usa a estatística, usa os números a seu favor. Então não dá para defender uma reforma enquanto a gente não popularizar os valores que se deixam de arrecadar a título de desonerações, aquilo que se sonega. Não é verdade? Eu concordo. Esses dias a gente viu o presidente vindo na mídia
E a ordem foi invertida, né? A gente deveria ter tido a mídia antes de ser lançada a proposta. Quer dizer, o governo tenta resolver tudo na esfera entre executivo e legislativo, com uma troca de favores. Eu vejo alguns pontos interessantes. Eu acho que a idade mínima para aposentadoria, a gente tem que realmente repensar. Eu acho que isso é uma parte bacana da reforma, que é fundamental. Quando a gente toca nesse ponto, a maioria dos extremos para um lado ou para o outro concordam que isso seria positivo. Mas o governo quis fazer isso sem dar muita informação, tentar resolver na esfera executiva, que tem o cheque, legislativo, que precisa da liberação da verba. Bom, são 513 deputados, precisa de 308, vai passar. Se vai passar, não preciso fazer uma campanha maciça de esclarecimento. Não conseguiu e agora está tendo que correr atrás de apoio popular. Se tivesse feito... Que é o ano eleitoral, né? Como o Brexit, né? Você vê, um ano antes do Brexit, ficou discutindo antes de se decidir apaixonadamente, quem queria a favor, quem queria contra. Infelizmente, o ano eleitoral mexeu, o escândalo da JBS bagunçou um pouquinho o cenário dos votos. Se não fosse ano eleitoral, ele conseguiu os 308, Eu acho que sim, a preocupação maior é que assim, a gente fez errado e agora a pauta fica amarrada e fica parado. Nós estamos parados, a agenda precisando novas coisas entrarem. A gente tem a reforma tributária, que deveria vir logo a seguir, que eu até achava que era mais importante nesse momento do que a previdenciária. Porque, na verdade, estão coligadas, né? Então, são temas... E vai ficar para quando isso, né? Que se a eleição está aí, né? Para alguns especialistas, como o professor Pardal, né? Ele acha que a Previdência é hiperavitária, né? E às vezes eu vou, por exemplo, num programa de rádio, assim, e o cara fala, não, mas se não mexer, nós vamos quebrar, e não sei o quê. Mas se é uma caixa preta, como é que nós vamos quebrar? Agora, se você chegar num banco, não vou citar o nome de bancos, tem poucos bancos no Brasil, né? Hoje estão se fusionando, né? Se você chegar para o banco e falar, tudo que é aplicação de vocês, aí de previdência, né, privada, 30% vocês vão sacar o dinheiro e vão dar para a gente aqui. É a nossa DRU dos bancos, vocês vão ter que dar 30%. Tá, legal. Aí você fala assim, ó, os grandes devedores dos bancos também, vocês vão deixar quitados, você pegar dinheiro da Previdência, vocês vão pagar os grandes devedores. Ah, tem um cara que está devendo para você, uma consultora está devendo 6 bilhões, vocês pegam dinheiro dessa Previdência privada e pagam essa construtora, certo? E beleza, fora os desvios que nós vamos fazer aqui e tal, eles vão conseguir pagar? Não vão conseguir pagar. Agora, com a nossa Previdência fazendo tudo isso, tiram 30%, dão dinheiro das grandes empresas não pagarem, tal, e fora os privilégios, né? Que algumas categorias, né? Isso não vamos discutir, tem alguns privilégios que ganham, morre, a mulher ganha, tudo bem, depois a filha fica ganhando, aí a filha nunca casa porque ela continua ganhando. Quer dizer, às vezes você pega o cara tem 60 anos, casou com uma mulher de 40, ele morre com 80, a mulher vive mais 20, já ficou 20 anos, tem uma filha com ela de 10, a filha vai ter 30, vive até 80, o cara ficou 70 anos com a aposentadoria dele, ele gerou mais 70 anos. Mas a cultura do privilégio atrapalha a sociedade, né? Todo mundo está quietinho. A reforma deveria apontar os pontos nevrálgicos dos privilegiados. E não aponta. E não aponta. Na verdade, a reforma quer tirar um pouquinho de todo mundo. Para quem está privilegiado, dá um pouquinho, é bom negócio. Para quem estava lá embaixo, na base da pirâmide, dá um pouquinho, é péssimo. Só que os privilegiados têm lobby, os privilegiados estão representados politicamente. A gente sempre fica excluído, mas me preocupa demais, porque a cultura do privilégio esbarrou em que todo mundo que está no privilégio está feliz. Então o judiciário no Brasil está enfraquecido a sua posição perante a sociedade pela cultura do privilégio. Eu desço e subo de São Paulo todo dia, todo mundo desce a 120 e o carro do Tribunal de Justiça desce a 180. Por quê? Só existe uma forma de mudar a sociedade, não existe outra. É pelo exemplo. Então, o exemplo começa daí. Todo mundo tem que seguir a lei. Ninguém está acima da lei. Nem o presidente, nem o vice-presidente. Não pode ser assim. Então, se a cultura do privilégio, ninguém quer mexer na caixa preta, essa semana falaram sobre o Bretas, uma confusão dele receber. Ah, mas eu pedi, se me dão... Mas se eu sei que eu não devo pleitear, eu devo dar o exemplo. Exatamente. Quando é que a gente vai chegar no ponto que você recebe um dinheiro que não é seu e você devolve? Fica muito difícil. Então, a cultura do privilégio está instaurada e a cultura da impunidade corre junto com a cultura do privilégio. Todo mundo que está privilegiado no Brasil assume a postura, vou ficar quietinho aqui, porque enquanto não me descobrirem, eu tenho um nicho de mercado. Eu vejo toda semana, eu vou na livraria, tem livrarias, o Brasil tem empresários magníficos, né? Os melhores empresários, nós temos vários Steve Jobs, o cara é nada,
O cara tem uma quitanda, daí o cara entra pro poder público, 10 anos depois ele é um puta empresário. Tem um shopping, uma companhia de ônibus, de avião e tudo mais. Eu como venci no mundo dos negócios. Pô, é privilégio. Esse cara consegue crédito privilegiado, consegue trâmite na burocracia do Brasil, que é gigantesca, privilegiado. Aí o cara fica rico. E aí você que quer fazer as coisas direitinho, experimenta ver como é que você faz para abrir uma empresa, para fechar uma empresa. Para a gente é uma dificuldade danada. Então essa cultura do privilégio, a gente tem ícones da sociedade brasileira, local, que seja, que foram frutos de décadas de privilégio. A gente teve privilégio na época dos militares, aí depois tivemos uma época do privilégio com os governos de pseudo-esquerda, porque isso aí não é esquerda. O governo que ajudou o banco não pode ser de esquerda. Desculpa quem é de esquerda, porque eu tinha um respeito desgraçado, acabou semana passada. Porque um discurso de esquerda e conduta de direita. Tá? Aquela conversa da esquerda caviar, porque nunca se concentrou tanto dinheiro, o rico está cada vez mais rico, 3 ou 4, capitania hereditária, 3 ou 4 famílias por cada região detêm todo o patrimônio, são donos de tudo, são os grandes sócios do Estado. Agora o Estado está quebrado, quando o Estado quebra, derruba por dominó as empresas, porque o maior fornecedor de crédito e contratador de serviço é o Estado, e agora sobra a gente aqui, tendo que pagar essa conta pro resto da vida, e tendo que trabalhar num mundo onde o judiciário está um pouco míope de ver o que está acontecendo. O judiciário tem que... Eu achei magnífico quando eu vi um tribunal em Porto Alegre com aquela postura, que é a postura que o Supremo deveria ter. Assim, hoje em dia, isso eu acho bacana, o pessoal não pode mais sair pela rua, a gente recebe os vídeos aqui porque as pessoas estão enojadas. O Supremo tem um viés político? Tem, mas tem uma responsabilidade enorme. Aí tem uma dúzia de pessoas que detêm os caminhos do Brasil. A gente não pode se encastelar. Que negócio é esse? Eu peço vista de um processo e nunca mais devolvo e ninguém cobra. Quer dizer, engavetamento de processo. Não é possível, né? Isso não é possível. Quer dizer, pô, eu sou médico. Se a gente erra, a gente paga. Você tem 5 segundos para você escolher se você corta uma artéria ou outra. Se você errar, você paga. Agora tem 6 meses para ficar olhando um processo? O que é isso, meu? Isso está errado. Isso tem uma cobrança. Isso não é possível. Esse não é o Supremo que o Brasil merece. O Brasil está infelizmente, parabéns aí para a segunda instância de Porto Alegre, deram uma aula. Todos os meus amigos advogados, de direita ou de esquerda, falaram, olha, eu posso não concordar politicamente, mas a peça, do jeito judicialmente que foi feita, é impecável. E foi julgado tecnicamente por ser impecável. Parabéns. Olha aí, ó, um critério técnico. Precisamos de técnico. Não preciso de... A gente passa na banca e o Brasil está dividido. A gente vê 2 ou 3 revistas semanais com informações absolutamente opostas. Então, eu não leio mais nenhuma. Porque cada grupo, você tem um grupo de WhatsApp que é de direita e todo mundo só fala mal da esquerda, o grupo da esquerda. Nós estamos estimulando uma separação do Brasil, enquanto a gente tinha que ter um Supremo que aproximasse os dois extremos, que a gente conseguisse conversar, imaginar um Brasil pós-Lula, virar essa página, voltar a conversar. Essa reforma previdenciária é para todo mundo sentar e negociar, falar, bom, tudo bem, ó, o que a gente pode fazer para ajudar o governo, o que a gente pode dar, onde é que a gente pode dar, e não isso, esse cabo de guerra que ninguém vai terminar e vai chegar no... Até quando? Porque agora, se a reforma não for aprovada, toda vez que não for pago uma aposentadoria, uma conta, alguma coisa, vai falar, tá vendo? Vocês não aproveitaram, não resolveram lá, agora não temos dinheiro para pagar. Os estados passando o chapéu, a federação sem dinheiro, uma eleição chegando aí, dinheiro tem que ter, porque na véspera de eleição vai aparecer, né? E os deputados com medo também de aceitar... De fazer o que tem que ser feito? Exatamente. Mas foi mal explicado também para a população, né? Foi muito mal explicado, porque todo mundo tinha certeza que ia passar, né? Tranquilo. A necessidade... Não, o Meirelles falou que era difícil na época eleitoral, né? Atrasou demais, né? Tinha que ter sido lá atrás, né? O Meirelles falou que ele achava difícil passar na época eleitoral, mesmo com o pacote de bondades ou maldade, bondade para eles, maldade para a população. Para nós, né? Mas mesmo com o pacote de bondades, ele achou que era difícil. Foi bem lembrado pelo Danilo. O timing, né? O ele timing era limite. Porque o deputado, quando vem para a sua região, né? A não ser aqueles que já escancararam uma posição, mas tem muito deputado em cima do muro, Sim. né? No Brasil todo. Então, o cara que está em cima do muro, ele fala, pô, peraí, eu tive 120 mil votos aqui, caramba, agora para eu ter os 120 mil, não sei se compensa eu pegar o sorvete aqui ou ficar quieto, né? Tem muito parlamentar fazendo conta, a verdade é essa, foi o que você falou. Agora, o que vai valer mais a pena? O que vale mais a pena? Eu gastar na rua
ou eu não gastar tanto e falar, poxa, eu não votei nessa coisa aqui, por isso que não passou, eu mantive posição. O que vai valer mais a pena? Será que na minha região vão... Exatamente. Como é que vão fazer lá os sindicalistas? Como é que vai reagir a população? O sindicalista vai na televisão, os advogados vão na televisão e vão falar se a reforma foi maléfica, foi ruim para a população. E qual o deputado que votou? Né? Então, talvez... o cara ponha na balança, né? E é por isso que ele não conseguiu os 308 votos. Você concorda? Mas é uma covardia. A gente teve partido que veio de mão dada com o presidente até a véspera, comunga da ideia de que a reforma é boa a médio e longo prazo, chegou em cima da hora e se acovardou por causa de eleição. Por isso que faltou o debate nacional. Se tivesse tido um debate nacional bem feito, o deputado não teria medo de externar e falar, olha, posto que o debate está aí, os números são transparentes, eu quero crer que quem está desses 513 tem acesso a números que a gente não tem. A gente se vira de pôr as coisas na internet, mas eu quero crer que o cara está lá olhando o número e falando, bom, aqui é ruim, vou apoiar por isso. E o cara dá a cara para a população dele, nessa hora também, que só aparece aqui para pedir voto. Vamos aparecer também, olha, eu vou votar porque eu acredito nisso, que vai ser bom para a gente. Que vote a favor ou que vote contra, mas que tome uma posição, né? Vou pegar um gancho no seu comentário, que é o seguinte, vamos lá. Uma reforma é necessária? Sim. Por que uma reforma, não essa? Por que uma reforma é necessária? Se eu tenho um aumento da expectativa de sobrevida, mais cedo ou mais tarde... E uma tarde... diminuição da fertilidade, isso é estatisticamente comprovado no Brasil. Então, o número de membros das famílias diminui e as pessoas vivem mais tempo. É óbvio. Não precisa ser gente trabalhando e mais velhinho para receber. É óbvio que isso vai ter um impacto nas contas públicas. Por quê? Porque o tempo de manutenção dos benefícios vai aumentar e eu vou ter, em tese, menos pessoas sustentando os cofres. Por que eu digo em tese? Se você tem muita gente desempregada, trabalhando informalmente e não recolhendo, faltando concorrência, as pessoas vão se inserir formalmente. Mas tudo bem, vamos partir do pressuposto que, com o aumento da expectativa de sobrevida, as pessoas vão receber benefícios por mais tempo, ou seja, a despesa aumenta. Então você tem que realmente pensar nisso. Então, aquilo que você colocou de uma idade mínima já é uma realidade em muitos países. Tem que se trabalhar de uma forma que essa idade mínima seja justa e se adeque com essa variação, com aumento ou diminuição da expectativa de sobrevida. Esse é um ponto. Outro ponto é, direito adquirido tem que ser respeitado. E aqueles que estão na iminência de adquirir o direito também. Não mudar a regra em cima da hora. Porque a pessoa é pega de calça curta, falando português claro, e a coisa pega. Está tendo uma corrida para aposentar, as pessoas estão se desesperando, querendo aposentar pessoas precocemente. aposentando mal. Fenômeno que aconteceu na década de 90. Com medo da mudança. Época da criação mediante lei do fator previdenciário, pessoas que aposentaram mal e são prejudicadas até hoje. Exatamente. Tá? Então, agora, uma reforma é necessária? Sim. Só que assim, o que tem que ser dito? Não tem déficit. Ou se tem, a culpa é do mercado econômico. Como o Filete colocou. Não precisa uma desculpa para fazer a Se você tem uma reforma, desvinculação, né, de receita, onde você tira de dinheiro da Seguridade, não só da Previdência, você tira da Previdência, da Saúde e da Assistência Social. Para quê? Para financiar o mercado, e eu não estou criticando, mas veja, tem que ser claro, olha, eu estou financiando o mercado com a promessa de que esse financiamento ao mercado vai gerar o quê? Emprego. E tendo emprego, as pessoas terão renda, não precisarão de benefício assistencial. Tem que ver se isso se confirma, que nem sempre se confirma, mas está aí. A desculpa é essa. Agora, nós tínhamos uma desvinculação, como o Filete coloca bem, esse é um ponto, digamos assim, um dos pontos principais. Se você tinha uma desvinculação que era de 20% e aumentou para 30%, você aumentou em 50% a desvinculação. É muito. Você aumenta em 50% e fala, não tem dinheiro. Peraí, não tem dinheiro e você aumenta em 50%? Mas é a forma de se usar o número, né? Era 20. E aumentou para 30%. 50%. E eu não estou falando que eu sou contra, eu só estou falando que isso tem que ser colocado com clareza para a população. E falar, população, temos que fazer eu estou tirando do social, porque senão os mercados quebram. Eu não vou ter construção civil, eu não vou ter clínicas médicas. Não vou ter nada, é isso. Não vou ter tratamento popular. Agora, tem que ver se essa justificativa se confirma. Se a gente não briga, a reforma é feita por baixo dos panos, mantém privilégio de todo mundo, tira de quem não podia dar. E agora, por isso que é importante conversar agora, como o Filete colocou, e assim, eu não sou dono da verdade, nós não somos donos da verdade. Só que a gente ouve um monte de entre aspas, especialista, obviamente eu não vou citar nomes. Mas a gente vai quebrar. Mas vai quebrar por quê?
Não, tem cara que com chega- base em que conta? Teve o cara que chegou na Ou rádio- então é superavitário Sim, por por quê? quê? Com base em que dado? Eu vou repetir aqui. O Temer alegou um déficit de 190 bi, arredondei um pouco para mais, 189 alguns quebrados, 190 bilhões. Deixamos de arrecadar em 4 anos por crime de apropriação indébita. Então, o empregador foi lá, fez a retenção, tirou do bolso do trabalhador, só que não repassou para a Previdência, não repassou para os cofres da Seguridade. 125 bi. Quase, tem Tá uma diferença aí de perto, 70, mas exato. puxa vida. Em virtude de crime, 125 bi. Porque se apertar aí, nós quase que zeramos Quase a dívida, que né? zera. E aí você não precisa mudar as regras, que são regras que, necessárias ou não, vão afetar quem? A classe trabalhadora. E Sim. assim, o que a gente E precisa quem está entender... fazendo isso? São os grandes ou os pequenos? E sabe o que é pior? São os Quando grandes a ou gente pequenos? fala classe trabalhadora, tem muita gente que inconscientemente se exclui do discurso. Só que classe trabalhadora Somos sou eu, somos todos, nós. exato. Profissional liberal é trabalhador também. Exatamente. Também contribui, percebe? Também tem contribuição patronal, porque assim, somos profissionais liberais, mas também trabalhamos eventualmente numa clínica, numa instituição de ensino Claro. superior, enfim. Ô Danilo, e essas dívidas aí, a maior são as grandes empresas ou pequenas e médias empresas também? Não, você tem tudo, você lógico. tem até aqui um dado. Só na região existem 470 milhões de reais em dívidas de pequenas empresas que vão ser desenquadradas do Simples. Meio porque tem bilhão. Veja, agora você tem os grandes devedores. Vamos lá. É que brasileiro é apaixonado por carro, futebol e outras coisas. Carnaval, mas vamos lá. E os clubes de futebol, que são grandes devedores? A gente comentou isso tudo. As instituições financeiras como o Bradesco. JBS. A JBS, gente, desculpa, existe uma lei específica para isso, lei de execução fiscal, cobra. Cobra. A juíza bendita da execução fiscal. Como é que a gente pega Não um- deixa decair, não deixa prescrever, né? O que é decadência, o que é prescrição? É a ideia de que o direito não socorre aos que dormem. Se passar muito tempo, o Estado perde o direito de cobrar, de Prescreve, arrecadar. é. Esse é o maior atestado de incompetência. Então, eu não estou discutindo a questão política, mas, por exemplo, quando uma denúncia contra um parlamentar ou contra o chefe do executivo, ela é arquivada por prescrição, como aconteceu recentemente, independente de ser culpado, a gente nunca vai saber, né, porque foi arquivado, é o maior atestado de incompetência do Estado. É dizer o seguinte, eu estou colocando uma pedra porque o Estado deixou passar o time. Isso é um atestado de incompetência. Isso não pode acontecer, sejam grandes, sejam pequenos devedores. Se você tem os meios, desculpa, deixa de pagar uma parcela do IPTU, Exatamente. um mês aqui em Santos, e verifica se no exercício seguinte, seu nome já não está lá. A gente Se já não comentou está isso. ajuizado a execução fiscal. Clube de futebol devendo INSS, fundo de garantia, recebendo dinheiro limpo de patrocínio de estatal federal. Quer dizer, Sendo que os caras têm débito fiscal, tributário, enfim, débito com a Previdência. Desculpa, então isso que tem que ser falado. Agora, tem que fazer uma reforma sim, porque você tem que manter o equilíbrio. Só que a gente precisa saber pautar, né? Um outro erro é colocar, eu bato muito nessa tecla, é colocar no mesmo balaio servidor público e trabalhador de iniciativa privada. Não pode pôr no mesmo balaio, porque desde origem são vínculos diferentes, são trabalhadores com perfis diferentes e com regimes jurídicos diferentes. Então, essa ideia de que a reforma da Previdência acaba com privilégios e traz igualdade, é também querer colocar nas costas do servidor uma culpa que ele não tem. Claro, a gente sabe de privilégios equivocados? Sabemos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é você pegar, eu bato sempre nesse exemplo do Rio de Janeiro, você pega para bancar o sistema previdenciário do servidor uma receita que é sazonal, royalties do petróleo. Petróleo é um bem que ele acaba. E não precisa nem acabar, né? Basta só uma ideia de um pré-sal ou de uma exploração, o valor do barril diminuir, aí você não tem arrecadação, não tem distribuição de receita, aí como é que você paga o servidor? A culpa é do servidor? Não, ele trabalhou, teve o desconto da remuneração dele, ele tem culpa? Como é que fica ele e a família dele? E eu repito, esse discurso do Michel Temer, fazendo um trocadilho aqui bem ordinário, é um discurso temerário. Ameaçar que sem reforma a gente vai chegar no mesmo nível da Grécia é muito perigoso. Então não deixa chegar no nível da Grécia. Volta a DRU, a desvinculação para 20%, acaba com as desonerações, acaba então ou diminui as renúncias fiscais. Vou dar um exemplo, empresas que elas têm um desconto, pagam um percentual menor no imposto para apoiar artistas. Eu não sou contra a cultura, muito pelo contrário, cultura é importante, é direito social também. Mas por que no Brasil muitos artistas que têm apoio
são artistas já consagrados, que têm grana, e não o nosso artista de rua, ou artista do nosso bairro, que faz um trabalho ali junto à comunidade. Outro dia passou na televisão uma lista da Lei Rouanet, quer dizer, e são empresas, né? Cirque du Soleil, que é uma empresa com capital... Cobra caro ingresso, né? E pedindo dinheiro da Lei Rouanet, quer dizer, fica difícil. O artista que tem jato particular da Embraer pedindo dinheiro com juros abaixo do mercado, quer dizer, e isso é mais um privilégio, né? Quer dizer, mais um privilégio. Isso não é para qualquer um, isso é só para quem tem o lobista que consegue falar dinheiro, deixa comigo. Porque o que acontece no mundo? Você vai pegar dinheiro no banco? Pô, peraí, eu vou arrumar você um jeito a gente pegar esse empréstimo num banco estatal, de um outro jeito. De novo, só para quem está na miúda, recebendo algum dinheiro, porque se você me emprestar hoje com o mercado do jeito que está, dinheiro abaixo do mercado, eu fico rico. Eu não preciso nem usar o dinheiro, hein? Sim. Você só me dá o dinheiro abaixo do mercado e eu aplico no mercado pelo que o mercado dá. Que foi o que esse último governo fez, brincando com o dinheiro da gente. Foi tomando dinheiro no mercado a juros altos e emprestando dinheiro para o Wesley a juros baixos. Se alguém do governo quiser emprestar 1 bilhão para mim, a metade dos juros no mercado, pode emprestar. Tu não vai nem investir. Eu pego um pedaço de papel e faço um projeto aqui, ó, nós vamos fazer um negócio maravilhoso, vou dar emprego para todo mundo, conversa. Porque o dinheiro emprestado abaixo do mercado é magnífico. A Lei Rouanet foi absolutamente distorcida. Só para os meus amigos a Lei Rouanet, né? De novo, né? Nós vamos para um breve intervalo, depois nós vamos falar da pesquisa do Boqueirão. O Boqueirão que está bravo aí, dizendo que só 15% dos vereadores teve aproveitamento bom e ótimo em Santos, segundo a população, né? Também vamos falar da polícia que investiga a câmera no apartamento da Elia Porchat. Você aluga um apartamento pelo site e, de repente, você é flagrado lá com a sua esposa, com a sua namorada, enfim, lá tendo uma intimidade. Big Brother da Elia Porchat. O Big Brother da Elia Porchat. Nós já voltamos, é muito rápido. É muito... Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação.
através do telefone 13 2138 4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13 2138 4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. O programa não parou aqui no intervalo. Muitos apps fazendo perguntas, críticas ao sistema previdenciário, sugestões, é o que não falta, né? Mas hoje é o Dia Nacional da História em Quadrinhos. Nós estamos falando de um monte de história em quadrinho aqui, né? Dá para até bem enquadrar essas histórias, né? Uriel Vilas Boas, por que as organizações dos advogados, o Uriel que está pressionando da OAB, não pressiona para que a proposta da Previdência seja negociada? O Uriel quer mais transparência na proposta e que a OAB entre no processo. Posso responder? Pode responder. Primeiro, um abraço ao Uriel, que eu costumo sempre ressaltar a importância dele na nossa região, sempre acompanhando os diversos programas de rádio e televisão, sempre opinando. E aproveitando essa sugestão do Uriel, aproveitando esse espaço aqui no Ação e Reação, eu quero divulgar um evento que a subseção de Santos do OAB vai apoiar. Na próxima quinta-feira agora, dia 1º de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, no auditório da Casa 1, da nossa subseção, teremos um evento realizado pelo Sindifisco, pela Unafisco, pela Anfip, que são entidades, em resumo, compostas aí por auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, onde a gente vai debater a reforma da Previdência. Tanto que o tema do evento é Reforma da Previdência, mitos e verdades. Esse evento é um evento aberto ao público, é um evento gratuito, não há necessidade de inscrição prévia. Então, pelo menos a nossa subseção, a subseção do OAB de Santos, apoiando o evento, de certa forma, participa desse debate, como o Uriel sugeriu, como o Uriel propôs, abrindo espaço, né?
fui agraciado pela indicação da própria OAB e pelo convite do Sindifisco para tentar levar alguns esclarecimentos jurídicos, os aspectos jurídicos da reforma, e nós teremos também um auditor fiscal, o Vanderlei Massaneiro, que vai esclarecer os aspectos contábeis, os aspectos econômicos dessa proposta de reforma. Então fica aqui o convite a todos os membros da mesa, a toda a equipe da TV Com e principalmente ao nosso telespectador, né, que poderá de forma gratuita, graciosa, no próximo dia 1º de fevereiro, a partir das 9 horas, na OAB de Santos, participar desse evento. Bacana. Já tem aqui o pessoal parabenizando a sua participação, tá? E perguntas, nós vamos falar hoje sobre febre amarela, já que tem o doutor Marcos Alonso aí no programa, né? E eu estava dizendo aqui, Marcos... Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, viu? Que a febre amarela, eu estava dizendo que a febre amarela, né? Ela é uma doença que, por mosquito silvestre, né? O Haemogugus, né? É um mosquito que ele pica o macaco. E o macaco, ele é tão vítima quanto a gente, ou mais vítima, né? Que você não pode pegar 1000 macaquinhos silvestres e falar, venham aqui, que o filhotinho, o Marcos Alonso, vai vacinar vocês. Não existe como. Então o macaco sofre. E com esses devastamentos que tiverem em Minas Gerais, pode ter ocorrido de macaco veio para a área urbana, né? Então, aqui nós temos o Aedes que faz o papel da transmissão. Mas se todo mundo ficasse quietinho aqui, logicamente que você não pode impedir o ir e vir, né? Até porque o turismo é uma das coisas, de umas riquezas do mundo, né? Então você tira férias, vai passar lá em Belém do Pará, né? E muitas vezes, esse vai e volta, muitas vezes a pessoa vem de caminhão e não tem como fazer uma barreira na estrada e falar, você é vacinado e tal. Quando o cara vai de avião ou de alguma outra coisa, dá para você exigir, mas de caminhão vai ficar mais difícil, né? Às vezes passa, né? E se você for picado lá em Belém do Pará, na bonita Belém do Pará lá, se você for picado lá pelo mosquitinho e vier para Santos, o Aedes faz o papel de transmitir aqui. Só que a chance de pegar aqui é pequena, né? A vacina, mas existe. A vacina é meio ml, né? Diminuíram para 0,1 ml, ou seja, 5 vezes menos. E é uma vacina de vírus vivo, né? Ou seja, a vacina de vírus vivo, ela se caracteriza por ela ser mais agressiva, com mais reações possíveis, mas ao mesmo tempo a imunidade mais prolongada. Então, de repente, a dose de meio ml que eu tomei em setembro para ir para a China, ela vai valer a vida toda. Ou talvez um booster daqui a 10 anos para os mais preocupados, né? Um reforço. Só que as vacinas de 0,1 ml, segundo estatística, ela age por 6 anos, 7 anos, então ela dá um chute na frente na crise, né, tal. Só que muitas pessoas também vão com pressão alta, vão com alguns problemas de saúde. Como a vacina de vírus vivo, ela causa uma reação maior no organismo. Então, por isso que as pessoas de mais de 60 anos têm que ter alguma preocupação, pessoas que estão fazendo tratamento com corticoide, que estão com glaucoma, alguns problemas graves oculares, tal, tem que tomar mais cuidado, por quê? Porque é um vírus vivo, a reação é maior, né? Então, você vai no veterinário levar seu Yorkshirezinho. Vou dar um exemplo na minha área que fica mais fácil. Você vai levar seu cachorrinho lá, o Marcos arruma para dar para a filha, para namorado, um cachorrinho, vai lá com uma fitinha vermelha, toma vacina de vírus morto. Dura 1 ano só. A raiva da prefeitura é vírus vivo. Eles falam que dura 1 ano, mas dura muito mais que 1 ano. Só que o cachorro toma um choque. Ou seja, às vezes a reação vacinal de uma clínica veterinária, deve ter um monte de gente que leva cachorro em veterinária vendo o programa, é muito pequena. Uma febrezinha nos mais sensíveis e tal. A reação da prefeitura, quando dá, é maior. Mas a imunidade deles é mais prolongada. Ou seja, se você leva na prefeitura, vira lá, está lá a mistura de pitbull com Rottweiler, vai durar mais tempo. Mas se você leva aquele cachorro mais sensívelzinho e tal, dá uma reação maior. A pessoa vai no veterinário e toma antihistamínico e tal, porque deu uma reação maior. Então, comparando o vírus vivo com o vírus morto, é isso. Vírus vivo, mais prolongada a imunidade. Mais com reações maiores. E vírus morto... Exatamente. É igual a moto e um carro. Exatamente. A moto você chega antes no local com mais risco. E o carro você chega mais devagar com menos risco. E você vê que a gente vira no Brasil e a gente esbarra sempre na falta de informação, né? A falta de informação... É tão simples falar isso, né? A campanha de informação devia esclarecer que para aquela pessoa que está num centro urbano que não pretende visitar nenhuma área endêmica, não precisa ter essa preocupação. Para aquela pessoa que vai visitar a área endêmica, tem que fazer a vacinação. Quem teve a felicidade de fazer a vacinação tomando a dose inteira do 0,5 ml, pode se considerar vacinado para o resto da vida. A Organização Mundial de Saúde, a maioria dos institutos e órgãos consideram que uma vacina de vírus vivo dada naquela dose, ela não é uma vacina extremamente moderna, é uma vacina que já tem algumas décadas de existência. Talvez pela febre amarela ser uma doença muito mais de países subdesenvolvidos, não exista
tanto dinheiro circulando no mundo para fazer uma vacina um pouco mais moderna. Enfim, é uma vacina que as pessoas vão perguntar, então por que não vacinamos o Brasil inteiro? Porque não é essa a ideia. Porque se eu for vacinar o Brasil inteiro, indiscriminadamente, eu vou estar vacinando um monte de gente que não precisa, um monte de gente que não deve, e pode ser que eu tenha, pelo número gigantesco de milhões de pessoas, efeitos indesejáveis em números grandes. Então a gente não deve vacinar aqueles que não precisam, porque essa vacina de vírus vivo, ela vai fazer uma reação imune dentro do corpo, e a gente pode ter pacientes mais velhos ou com um organismo um pouquinho mais debilitado, que possam ter reações hepáticas a médio prazo, até mais longe da data de vacinação. Então a ideia é, vacinou dose total, está imunizado para a vida. Tem algumas pessoas que pegam na carteirinha e está escrito Alive. Então aquele primeiro conceito, você precisa fazer um boost depois de 10 anos, se você não quiser fazer, você pode se considerar imunizado, e a maioria dos países considera. Se você for visitar a área endêmica, se vacine. Se a criança tiver menos de 6 meses, não pode. Os pacientes que estão dentro daquela lista que o Ferretti comentou, quimioterapia, doença do colar, tem uma série de doenças. Então, se você está doente ou tem mais de 60 anos, peça para que o médico que acompanha a sua saúde te faça uma carta para você apresentar no posto de saúde, porque o camarada do posto de saúde não deve ter que agir como screening, como filtro. Ele já tem que chegar com a cartinha. O camarada fala, esse aqui é o meu médico, ele está dizendo aqui que eu preciso ter. O contrário acontece também. Ontem eu estou com uma paciente que está tomando quimioterápico em doses altas, ela não pode fazer a vacina, mas ela precisa viajar para uma região endêmica onde é cobrada a vacina. Então ela está preenchendo um papel de protocolo que ela gostaria de tomar a vacina, mas ela não pode tomar a vacina porque ela está durante a quimioterapia. Vai passar produto de protetor. Ela vai fazer um compromisso. Quer dizer, a maioria das pessoas, eu sugiro, se não pode tomar vacina, não visite zona endêmica. É que algumas pessoas, infelizmente, precisam. Então, se você for olhar esses conceitos antigos de febre amarela silvestre, urbana, a região é engraçada, porque a gente tem alguns municípios que são misto de silvestre e urbano. A gente ainda tem municípios em que é difícil separar o que é silvestre e o que é urbano. Sim. Mas a falta de informação faz com que as pessoas queiram matar o macaco do vizinho, o macaco do zoológico, o macaco do não sei o quê, e que queiram vacinar um nenê de 6 meses. Então, novamente, esbarramos na falta de informação transparente e de credibilidade. Então, eu não sei se a gente está numa crise de falta de transparência ou de falta de credibilidade. Porque a partir do momento que se gasta tanto dinheiro com publicidade estatal, a gente vê cada propaganda linda, o Brasil na propaganda é tão bonito, o Marcos Valério ficou tão rico fazendo propagandas brilhantes, por que a gente não faz uma propaganda que atinja o cidadão comum? A propaganda tem que ser simples, prática, direta. Igual quando você está no cinema e tem um videozinho que fala, não use o seu celular, aqui é a porta da escada, aqui é o extintor. A gente podia gastar um pouquinho mais em informação para não ter isso. Gente dando a volta em volta de posto de saúde que não vai sair de casa, que mora num bairro, numa cidade urbana, o cara mora no Itaim, não vai sair de lá para lugar nenhum, não pretende sair, não vai receber nem... Então não tem necessidade. O cara mora na Paulista, trabalha na Alameda Santos. Não precisa, fique na sua casa, não precisa. E aí tudo que a gente vê é informação desencontrada. Na pior das hipóteses, usa um repelente. Na pior das hipóteses, repelente, ligue seu ar-condicionado, fique na sua casa, porque estatisticamente a chance de você contrair uma forma silvestre numa avenida grande é menor do que de você vacinar todo mundo e correr o risco de vacinar todas as pessoas. A gente até espera que, com o passar do tempo, essas vacinas, por exemplo, a própria vacina da dengue era uma vacina que a Organização Mundial de Saúde via com algum certo problema, porque era uma vacina mais antiga e só era para ser dado realmente em crises, em regiões endêmicas, porque era uma vacina também problemática a médio e longo prazo. Pode ser que essas vacinas evoluam, a gente está correndo atrás de fazer uma fábrica para produzir mais vacina, mas a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, não tem uma capacidade, a cultura de um alemão de se programar. Quando a gente termina de fazer uma estrada de 3 pistas do Rodoanel, o trânsito já está ruim de novo, que já tem carro demais. Puta, é complicado. Nós não temos legado de organização, a gente não se organiza para nada. Nós temos uma cultura de tampar buraco e vai demorar para mudar isso. Bom, a Nilma está perguntando aqui sobre a pesquisa, o que vocês acham da pesquisa que eu falei no começo do programa, que o Boc News fez. O Boc News tem que dar o maracujá lá para o Jário de Abreu Campos, né? Para o Chalub, para o Fernando de Maria, que eles estão bravos aí. Já fizeram a pesquisa do prefeito, agora a pesquisa dos vereadores. Apenas
15% bom e ótimo. De 19 vereadores, vão por 20 aí, né? 3 tem bom e ótimo. Achei que não está tão ruim assim, né? Bom, Filete, já que você direcionou o olhar para mim, eu entendo então que é para eu responder a essa pesquisa. Ajoelhou, tem que rezar, né? Honestamente, e é óbvio que a gente não pode dizer que todos são assim, mas o discurso ele é genérico. Infelizmente, o legislador brasileiro, as câmaras municipais brasileiras, aqui na Baixada Santista, inclusive, na minha opinião, estão aquém do seu papel institucional. Pouco se legisla, e a pesquisa ela vai muito nesse sentido, de legislação produtiva, de legislação adequada, de boa legislação. Pouco se legisla e, por questões políticas, infelizmente, poucos são os vereadores que realmente fiscalizam o poder executivo. A função legislativa ela é dupla, legislar e fiscalizar o executivo. Infelizmente, muitas vezes, a Câmara, o vereador, ele vira um longa-manos do prefeito. Então, tem muito vereador que, quando tem uma obra pública, seja uma manutenção, seja um serviço público de menor importância, não que serviços públicos não sejam importantes, mas um recapeamento, uma manutenção de um parque, eles estão lá, estão fazendo vídeos, postando ao vivo, a famosa live que fala, né? Faz a live, posta selfie, é um equívoco, né? Você subutiliza um instrumento tão importante que é o legislativo municipal. Eu acho que essa pesquisa reflete, sim, aquilo que acontece no legislativo brasileiro e é um bom sinal. Sinal que a população está se atentando para isso e tende a uma renovação essa que já tem, de uma certa forma, se verificado nas últimas eleições. O Walter Alves falando que gostou do meu paletó, do Danilo, e também que o Marcos está com a camisa das grifes da viagem da Europa. É festa junina, Walter. É difícil competir com vocês. Parabéns pela qualidade dos entrevistados. O Walter Alves, que eu pus aqui no bancada do programa, estreou aqui. O Walter Alves foi lá, fez a cobertura da festa, né? Onde ele viu o Leonardo falando que não ia cantar sucessos novos, pois que não tinha sucessos novos também, ele brincou, né? Essa honestidade. E o Leonardo falou que para os maridos não ficarem ciumentos com ele, né? Porque quando ele der aquele cutucão na mulher, porque o Leonardo, aquela fama que ele tem e tal, que ele ia ver as bailarinas que ele ia colocar depois, né? E cantou 6 músicas e colocou um monte de bailarina para dançar. E agradou a gregos e troianos. Teve né? Cutucão dos dois lados lá, entendeu? É o nosso chacrinha agora, viu? Sai muito homem saiu beliscado dessa festa por culpa dele, viu? É mesmo? É complicado. Bom, queria agradecer a vocês da TV Com, né? Tomar cuidado quando vocês alugam apartamento aí e tal. Verifica se não tem câmera, que é complicado. Big Brother anônimo aí tá complicado. Pelo amor de Deus, era o que faltava agora isso. Você se achar no YouTube. Tem que fazer igual o Marcos, que vai viajar para Miami com a mãe e com a filha. Aí tudo certo. Minha mãe, meu pai e minha filha. Minha filha. É uma viagem mais imaculada. Viagem familiar. Gastou pouco e se divertiu bastante. Olha, melhor que o Marcos, só eu que levo minha sogra junto. Aí sim, fator moderador. Por isso que eu digo, leve o cachorro, que é o melhor amigo do homem. Não é o melhor amigo do homem, o cachorro? Aquela fotinho do cachorro que eu te mandei, aquela é um clássico. O meu cachorrinho é tudo, viu? Tá certo. Tem cachorro também, Danilo? Não. Tem filho já? Tenho, a Maria Emília, que inclusive completa 2 anos no dia 1º. Ah, então parabéns adiantado para ela. Emília. Vamos falar amanhã, depois de amanhã, no dia 1º, tá? Bom, queria despedir de vocês, falar que foi muito legal a participação, o Brito aqui do Setaporte participando, o Uriel, o Chico e muita gente aqui brincando com o programa, falando que a Previdência realmente é uma caixa preta, né? A Chile mandando boa tarde para todos, né? O Rick Santos sempre ajudando aqui o programa também, né? E queria dizer que é muito bom essa conversa com vocês, parabenizar a parte técnica, né? E até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado e continue com a nossa extensa programação.